Olá, gente querida! Hoje é o dia 30 de setembro. Estamos concluindo o mês de setembro, o mês da Bíblia. Hoje celebramos a memória de São Jerônimo, patrono dos estudiosos da Sagrada Escritura, de todas as pessoas que têm trabalhos dentro do mundo bíblico, trabalhos de formação, trabalhos de acompanhamento de grupos, pessoas que lecionam nas faculdades, nos institutos. É o patrono dos exegetas, dos biblistas e de todas as pessoas que amam a Santa Palavra de Deus. O texto do Santo Evangelho de hoje é de Lucas 10, de 1 a 12. Naquele tempo, o Senhor escolheu outros 72 discípulos e os enviou 2 a 2 na sua frente, a toda cidade e lugar aonde ele próprio devia ir. E dizia-lhes: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso, pedi ao dono da messe que mande trabalhadores para a colheita. Eis que vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Não leveis bolsa, nem sacola, nem sandálias, e não cumprimenteis ninguém pelo caminho. Em qualquer casa em que entrardes, dizei primeiro: a paz esteja nesta casa. Se ali morar um amigo da paz, a vossa paz repousará sobre ele. Se não, ela voltará para vós. Permanecei naquela mesma casa, comei e bebei do que tiverem, porque o trabalhador merece o seu salário. Não passeis de casa em casa. Quando entrardes numa cidade e fordes bem recebidos, comei do que vos servirem, curai os doentes que nela houver, e dizei ao povo: o reino de Deus está próximo de vós. Mas quando entrardes numa cidade e não fordes bem recebidos, saindo pelas ruas dizei: até a poeira de vossa cidade que se apegou aos nossos pés, sacudimos contra vós. No entanto, sabei que o reino de Deus está próximo. Eu vos digo que naquele dia Sodoma será tratada com menos rigor do que aquela cidade. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Minhas irmãs e meus irmãos, como disse, a Igreja celebra hoje a memória de São Jerônimo, doutor da Igreja, um grande amante da Sagrada Escritura. Ele morreu no ano 420 e o Papa Dámaso, no ano 384, pediu a São Jerônimo que fizesse uma revisão completa, na verdade, uma nova tradução da Bíblia, do hebraico e do grego para o latim. O latim era a língua falada no Império Romano, no século V, final do século IV, início do século V. São Jerônimo conhecia muito bem o grego, mas não conhecia bem quase nada do hebraico, nem do aramaico. O que ele fez? Foi para a Palestina, foi morar numa gruta perto de Belém, aprendeu hebraico e aramaico para fazer a tradução da Bíblia do hebraico, do aramaico e do grego para o latim. Esta tradução é conhecida como Vulgata. Significa a tradução para a língua falada popularmente pela grande massa do Império Romano. Celebramos então este amor bonito pela Sagrada Escritura, que está no coração de São Jerônimo, como doutor da Igreja, e que deve estar também no coração de todos nós. O texto bíblico começa dizendo que Jesus escolheu outros discípulos. Por quê? Porque no início do capítulo 9, procurem na Bíblia de vocês, Lucas capítulo 9, versículos de 1 a 6, aí nós encontramos a missão dos 12 apóstolos. Jesus envia os 12 para as cidades da Galileia. Agora, no capítulo 10, neste texto, versículos de 1 a 12,
O envio dos discípulos é para as cidades e lugares aonde Jesus deveria ir. Se pode supor que foi uma missão na Judéia, porque Jesus está se dirigindo a Jerusalém. Estes 72 vão à frente. O número. Alguns manuscritos trazem 70 discípulos. Outros manuscritos trazem 72 discípulos. É exatamente a diferença que existe entre o texto hebraico, lá do Antigo Testamento, de Gênesis capítulo 10, e o texto grego da Septuaginta. Tanto no episódio de Gênesis 10, onde aparece a lista das nações pagãs do mundo, o livro do Gênesis, no capítulo 10, faz a lista de todos os povos pagãos da face da terra. Mas também é bom recordar, e foi leitura deste último domingo, encontramos aí também o texto em que Moisés conduz 70 anciãos ou 72 anciãos à tenda do encontro e eles recebem uma porção do seu espírito. Não vem ao caso. O importante é ter clareza. Estes discípulos, 70 ou 72, devem preparar a chegada de Jesus a povoados e cidades que estão adiante, e ao mesmo tempo, este número de discípulos prefigura a missão entre os gentios, prefigura a missão entre os pagãos, isto é, pré-anuncia aquilo que será a futura missão da igreja entre os povos pagãos. No caminho, os discípulos, na verdade, já haviam recebido as instruções de Jesus e são estas instruções que eles devem aplicar no caminho missionário. Primeiro, Jesus pede que os discípulos supliquem. E a súplica é muito bela, que o Senhor mande mais operários para o trabalho na messe, no grande roçado, na grande roça de Deus. Por quê? Porque a messe é grande. Há muitos desafios, há novos areópagos, que são, na verdade, novas frentes missionárias. Tudo começa, então, com a oração, com a súplica para que Deus envie muitos trabalhadores e trabalhadoras para a sua messe. O texto de hoje nos fala, na verdade, de uma espécie de segunda onda de expansão do cristianismo. Os discípulos devem ir 2 a 2. Nós já sabemos que 2 discípulos significa o número necessário para que o testemunho seja válido. 2 discípulos significa que podem oferecer um testemunho jurídico válido para que o mundo creia. Quais são as recomendações? Primeiro, ir como cordeiros no meio de lobos. O espírito fundamental dos missionários é a mansidão, mesmo havendo o perigo da perseguição e até do martírio. Além disso, devem ter um espírito de completo despreendimento e pobreza, para confiar unicamente na providência, na bondade e no cuidado de Deus. Há uma espécie de pressa, é a pressa escatológica, é a pressa da missão, é a pressa do anúncio do reino. Eles não devem cumprimentar ninguém pelo caminho. Isso revela exatamente a pressa para que o reino de Deus seja conhecido cada vez mais. Depois Jesus dá algumas orientações sobre a hospedagem. Em cada casa em que os discípulos entrarem, devem anunciar a paz. É a paz messiânica, é a paz nova do reino de Deus, é a paz nova do Messias que os discípulos do Senhor Jesus devem anunciar. Também devem permanecer naquela casa, não devem passar de casa em casa procurando benesses, melhores acomodações e confortos, casas de ricos que possam oferecer melhores acomodações. Devem permanecer naquela casa até que a missão se conclua naquela cidade. O que devem fazer os missionários? Devem curar os doentes e devem, sobretudo, anunciar a boa notícia do reino.
Se por acaso não forem acolhidos, e há essa possibilidade, a possibilidade do não acolhimento, eles devem inclusive bater a poeira da sandália. É um gesto bíblico, é um gesto da própria cultura de Israel, em sinal de protesto contra aquela cidade ou aquele povoado que não acolher a pregação do reino de Deus. Numa palavra, Jesus prepara a igreja para esta nova onda missionária a todos os recantos da face da terra, aos gentios, aos pagãos, ao mundo todo. Não é à toa que o Papa Francisco, meditando exatamente sobre esse texto de Lucas 10, de 1 a 12, nos ajuda a compreender que a igreja deve ser missionária, em permanente estado de saída, sempre descobrindo os novos desafios e os novos areópagos que precisam ser evangelizados. Durante estes dias, eu tenho dito a cada dia, nós estamos aqui, em Lagoa Seca, celebrando a Assembleia do nosso Regional Nordeste 2. Nós estamos refletindo exatamente sobre sinodalidade, a comunhão na igreja, o mistério da unidade na força e na luz do Espírito, que nos faz não somente uma igreja de comunhão, mas também uma igreja missionária, profética e em permanente estado de saída. Fique com Deus e com sua Mãe Maria Santíssima. Oremos pela nossa igreja para que seja missionária e trabalhemos verdadeiramente como missionários e missionárias na obra do Senhor. Até amanhã, se Deus nos permitir. Um abraço a você. Eu os abençoo. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Recorde que a palavra aquece o coração e a Eucaristia nos lança para a missão. Abraço forte a todos vocês.